Oi, gente, Marcelo. A gente vai agora para o primeiro vídeo da nossa quarta aula, da nossa quarta unidade. E a gente vai continuar falando aqui de escrita colaborativa, mais especificamente, olhando aqui no slide, a gente vai olhar o conceito de atividade colaborativa, vamos pensar quais são os aspectos de um projeto colaborativo, ferramentas e plataformas que a gente pode usar para fazer o projeto acontecer. E dentro dessas ferramentas a gente vai dividir o que são mídias sociais de editoração, o que são outras mídias e o que são as mídias de produção. Vamos destacar o papel dos blogs e das mídias sociais e vamos reavaliar um pouquinho ou discutir um pouquinho como pensar as práticas de ensino e aprendizagem a partir dessas concepções e dessas ferramentas. Então, primeira coisa, o que é uma atividade colaborativa, né? Se ela é colaborativa, ela não pode ser uma coisa algorítmica, em que as pessoas simplesmente seguem uma receita que já está lá. Ela tem que ser uma atividade vagamente definida. Então, não é passo a passo, mas é qual é o objetivo e mais ou menos como vamos chegar lá, mais ou menos no que isso vai dar, porque no meio do caminho pode mudar, né? Esse é um dos aspectos. Outro aspecto é que ela precisa ter um objetivo maior e dentro desse objetivo maior, metas pontuais. E quanto mais, quanto mais complexo o projeto ou quanto mais imaturos os participantes, mais essas metas são importantes. As pessoas precisam saber que elas chegaram num landmark, né? Que elas chegaram num determinado ponto em que alguma coisa já foi feita e daí elas se reestruturam para o próximo passo. Se a gente deixa a coisa ideal lá longe, já vamos fazer uma enciclopédia, a gente não chega em lugar nenhum. Vamos fazer um modelo de verbete até o dia tal, né? É assim que a gente deve tentar gerenciar essas atividades. Vamos olhar então um pouquinho quais são os aspectos de um projeto colaborativo, né? A gente preparou aqui um infográfico, um diagrama, que traz todos os aspectos, nem todos a gente vai discutir, vamos nos concentrar em alguns, mas é sempre bom ver como é que é a figura global. Então, de novo, aqui no slide, todo o projeto, digamos, a gente tem que pensar em 3 eixos. Um eixo é o design do próprio projeto, que eu já vou explicar. Um segundo eixo é quais são as etapas, né, a serem cumpridas para que a gente chegue nesse objetivo. E, finalmente, quais são as habilidades que a gente vai estar construindo ou que são necessárias para que esse projeto caminhe bem, né? Dentro do design, a primeira coisa, qual é a motivação? Quando a gente for chamar o aluno para trabalhar nisso, ou quando a gente for junto com o aluno trabalhar em alguma coisa nesse sentido, né? O que é? A gente está fazendo, digamos assim, nos juntando a um projeto de commons, ou seja, um projeto desses pensados no espírito da Wikipédia, por exemplo, em que você está deixando um legado que pertence a todos, mas não é de ninguém. Então, o objetivo é, por exemplo, distribuir conhecimento, tem uma causa, é algo que apela mais, né, a um ideal do que a um objetivo instrumental, né? Ou é uma coisa de afinidade, de prazer, né, de fruição, que é, por exemplo, o caso do fanfic, de pessoas que têm blogs sobre determinado esporte, determinado tema, que elas gostam muito, ou até coisas assim, em que a língua é o objeto, né? Nós, como aprendizes da língua X, né, nós temos esse espaço no qual a gente curte a língua, a gente curte a cultura, a gente curte as produções midiáticas, a gente interage com estrangeiros, etc. e tal. Então, essa é uma primeira decisão. Uma segunda decisão é qual é a meta e quais são os objetivos. Se você tem um semestre para trabalhar, dificilmente você vai conseguir construir um romance, né? Mas se você tem um ano inteiro para trabalhar, e digamos 4 bimestres, para cada bimestre você pode colocar um pequeno objetivo de tal modo que no final do ano você tenha chegado ao que é o esqueleto do romance. Depois os alunos que vêm no próximo ano vão escrever o romance, os que saíram podem voltar e continuar colaborando, e assim por diante. Você tem que pensar como é que vai ser essa estratégia, ou seja, você vai centralizar tudo, as pessoas vão trabalhar em paralelo, todo mundo vai trabalhar em rede com todo mundo, como a gente já viu na aula passada, né? Vai ter editor, vai ter líder, vai ter colaborador. Por exemplo, se é um jornal colaborativo, vai precisar do repórter, vai precisar do revisor, vai precisar do fotógrafo, vai precisar
do pauteiro, vai precisar de papéis. Então é até uma coisa muito interessante você modelizar, na hora de modelizar essa colaboração, você entender como funciona aquela atividade. E quanto mais os alunos procurarem, se identificarem com esses papéis e com essas identidades, né, mais aprendizagem significativa vai rolar, né? Por quê? Por que significativa? Porque o sentido vem justamente dessa participação situada no exercício de uma identidade que ele quer exercer, né? Que lhe dá prazer, que lhe dá prestígio, que lhe dá algum tipo de satisfação, né? Tem que ver a questão da gestão, como é que você vai fazer, quais são os landmarks, você vai misturar isso com avaliação, não vai misturar isso com avaliação, de quanto em quanto tempo você vai, ou alguém vai ter que intervir para saber o que está acontecendo, o que não está acontecendo, né? Aí tem muito a ver com o seu estilo de ensinar, com você está fazendo isso com alunos particulares, adultos que trabalham numa empresa, com jovens no ensino fundamental, enfim, você vai ter que adaptar um pouco o seu estilo de gestão. E a questão da avaliação mesmo, não só a avaliação de que nota eu vou dar, se é que tem nota nesse projeto, mas como nós vamos avaliar esse projeto para saber que ele funcionou. Daí uma coisa muito legal de fazer, se o projeto for aberto, é você chamar pessoas da comunidade que têm condição de avaliar aquilo mesmo, né, e pedir a avaliação delas, né. Então, se for um romance, procurar assim, pessoas que trabalham com escrita, escritores, professores de literatura, etc. Tal, e pedir para dizer, olha, não, vocês de fato chegaram numa coisa que dá para chamar de romance ou que não dá. É arriscado? É super arriscado, mas se der certo, né, se você conseguiu chegar, a satisfação é imensa. E esse tipo de avaliação, diferente daquela avaliação que a gente dá quando o cara escreve a redação para a gente vai devolver para ele, ninguém mais vai ler, né? Essa é uma avaliação que ele, de fato, ele considera significativa, né? Isso, de fato, tem um sentido para ele na vida, que não é só em passar de ano, etc. e tal, né? Vamos olhar um pouquinho, então, o que são as etapas. Você tem uma primeira etapa, que é a produção, né? A formatação disso que você vai editorar, né? Quando a gente fala em editoração, a gente não está falando necessariamente em produzir as coisas no mesmo momento em que a gente já está organizando, no mesmo momento em que a gente já está fazendo edição e que a gente já está corrigindo. Você pode vir com as coisas prontas, muitas vezes você pode trabalhar até com tradução, né? E a partir do momento que você tem tudo isso reunido é que começa o processo verdadeiramente, né? Então, você vai pensar as etapas do processo editorial, você tem o planejamento, tem a produção, tem a formatação, tem uma ou mais revisões, normalmente pelo menos 2 ciclos de revisão. Tem a questão da aprovação, e aí de novo não vamos confundir a aprovação com a aprovação na escola, né? Mas digamos que essa produzagem tem a ver com fazer comerciais para promover causas, causas da comunidade que são interessantes. Estamos fazendo peças publicitárias, etc, etc. Tal. Então tem que chamar alguém da comunidade que seria o cliente e dizer, olha, isso aqui está resolvendo o seu problema, é essa comunicação que você quer fazer, né? Vamos dizer que a gente está traduzindo uma série de informações importantes da nossa língua, sobre o nosso lugar, da nossa língua materna para a nossa língua estrangeira. Então entrar em contato com alguém que está lendo e que quer informação e dizer, isso aqui foi útil para você ou não foi útil, né? Então, a avaliação nesse sentido, né? Então, uma vez que você tenha... e, finalmente, tem a publicação, quer dizer, isso que foi feito, que, por enquanto, está fechado entre a gente, a não ser que você já comece num universo commons e que tudo já começa aberto. Isso, então, como é que isso vai para o mundo, né? Como é que eu vou publicar isso, como é que isso vai circular? Você também vai ter que escolher uma plataforma, uma estratégia, ser aberto para a comunidade, ser aberto para o mundo inteiro, etc. e tal, né? E aí, que tipos que tipos de habilidades estão envolvidas nisso, né? As pessoas focam muito, a gente é muito conteudista e a gente foca muito nas habilidades, o que a gente chama de skills, né? Para quem dá aula de inglês, mas em toda a pedagogia de línguas tem isso. Ele vai estar praticando leitura, escrita, vai estar praticando fala, etc. e tal. Mas, assim, a gente está falando de skills, de habilidades sociais, né, que independem da língua. Tem a ver com cultura, mas se você pensar em globalização, se você pensar em papéis profissionais, papéis acadêmicos, em geral. Então, por exemplo, as pessoas sabem receber uma crítica, as pessoas sabem
preservar a face do outro quando estão criticando, né? Esse processo de comunicação, eu consigo, à medida que eu faço as minhas coisas, eu consigo entender que eu preciso informar o outro, porque o que eu estou fazendo tem repercussão no outro, eu consigo pensar na repercussão, eu consigo me colocar no lugar do outro, né? Então, tudo isso tem a ver com habilidades que são super valorizadas, super importantes, e que elas caminham junto com as habilidades linguísticas que a gente ensina, né? E que esse tipo de projeto pode ensinar, né? E, finalmente, o que seriam as habilidades um pouco que a gente tem tentado ajudar você a obter aqui no curso, né? Como é que eu lido com essas mídias, né? Todas essas mídias, com esses, digamos, com os modos e com as mídias, né? Será que eu estou tirando qualquer foto para botar nesse meu jornal comunitário, ou será que na hora de tirar uma foto eu levei em conta o que é o enquadramento, o que é o plano, o que é a iluminação, etc. e tal, né? Será que eu estou fazendo um podcast e eu simplesmente gravei uma conversa, ou eu, na verdade, editei esse podcast de modo a, digamos, gerar na cabeça do meu ouvinte a imagem, né, visual daquilo que eu estou criando acusticamente, como a gente falou lá no começo do curso, né? Então, basicamente é isso. Eu vou encerrar por aqui essa nossa primeira aula e a gente volta daqui a pouquinho com o segundo vídeo da nossa quarta aula, da nossa quarta unidade. Até já!